Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre o melhoramento genético da cana-de-açúcar. Nosso convidado é o engenheiro agrônomo e professor da UFG, Alexandre Siqueira Guedes Coelho. A cana-de-açúcar é a principal matéria-prima para a fabricação do açúcar e do álcool. Para que essas indústrias avancem, é necessário desenvolver cultivares de cana cada vez mais resistentes, adaptáveis e produtivos. É isso que busca o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar. Vamos conferir a reportagem. Há mais de 2 décadas, o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar se dedica a aperfeiçoar e difundir variedades da planta. O processo é apontado como responsável pelo crescimento da produtividade brasileira nos últimos anos. Uma vez que você desenvolve um material que é produtivo, você não precisa adubar mais ou menos, ou molhar mais ou menos, que ele vai continuar sendo mais produtivo. Hoje, dentro do programa de melhoramento, a gente dá ênfase, a várias características. Desde aumentar a quantidade de açúcar por hectare produzido, quantidade total de sacarose, resistência à doença, resistência a pragas, resistência a estresse hídrico, que é uma condição extremamente importante para nós aqui na região centro-oeste, que é uma região seca, A gente passa por um período seco extremamente elevado. Resistência à máquina, porque hoje o setor passa por uma mecanização vertiginosa. Atualmente, o Programa de Melhoramento Genético é responsável por mais de 60% de toda a cana produzida no Brasil. O programa é uma iniciativa público-privada tocada por algumas universidades brasileiras, dentre elas a UFG, e tem um forte aporte de recursos do setor sucroalcooleiro. Então, as usinas que querem participar do programa, elas fazem um convênio com a universidade e esse convênio envolve o pagamento de mensalidades para que as usinas tenham acesso à tecnologia gerada pela gente. Então, de fato, é uma parceria público-privada. O processo de melhoramento genético da cana-de-açúcar se inicia com o cruzamento de genitores com características que se pretende reproduzir. O procedimento é feito na estação de cruzamento de Murici, em Alagoas. Segundo os agrônomos, a região é mais propícia ao florescimento da planta. Então a gente faz os cruzamentos, gera a semente verdadeira de cana-de-açúcar, a semente botânica de cana-de-açúcar. Essa semente é beneficiada lá em Murici e depois vem para cá. E é despachada para todas as outras universidades. Uma vez chegando aqui, a gente põe para germinar essas sementes, As sementes germinam, a gente repica essas mudinhas ou esses seedlings, ou essas plântulas. Essas plântulas são passadas para tubetes, elas crescem, lignificam, aumentam a capacidade de resistir a estresses bióticos e abióticos, e aí depois a gente leva para campo, que é onde a gente começa a fazer as avaliações se o material tem futuro como cultivar ou não. O Programa de Melhoramento Genético tem como objetivo final produzir plantas mais adaptadas às nossas condições de manejo e cultivo, de modo a movimentar o setor sucroalcooleiro nacional. Ou seja, o que sustenta o setor produtivo de açúcar e álcool é a própria cana-de-açúcar. Então a gente precisa desenvolver materiais cada vez mais adaptados às diferentes condições para que o setor continue crescendo. Professor, o Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar faz parte da RIDESA, que é a Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético. Fala um pouquinho para a gente sobre essa rede. Essa rede ela descende do Plano Açúcar, que foi extinto no final dos anos 80, e a partir daí criou-se uma rede envolvendo universidades federais brasileiras que assumiram a responsabilidade que antes era do Plano Açúcar. Essa rede hoje, cerca de 10 universidades integram essa rede hoje no Brasil. Nós temos uma 11ª universidade entrando e, na verdade, essas universidades então tocam todo um programa de melhoramento genético em escala nacional. Isso vai de Alagoas, Pernambuco, Sergipe, Rio, São Paulo, Paraná, Goiás, Mato Grosso. De modo que nós temos as principais regiões que produzem cana no Brasil estão, vamos dizer assim, apoiadas por programas de melhoramento ligados às universidades que fazem parte da RIDESA. A RIDESA, na verdade, ela tem o maior programa de cana-de-açúcar no Brasil, como a gente acabou de ver, ela é responsável por mais de 60% das cultivares que são efetivamente plantadas no Brasil.
e é uma instituição que funciona como uma parceria público-privada, né, como também foi mencionado, e desenvolve um papel muitíssimo importante para o desenvolvimento da cana no país. Professor, e quantas variedades de cana-de-açúcar existem hoje aí no mercado? E quantas variedades a Ridesa já Essa é uma pergunta difícil, porque na verdade a dinâmica é bastante grande do número de variedades, mas nós temos na Ridesa efetivamente mais de 70 variedades que já foram produzidas. Eu diria que existe uma quantidade equivalente de outros programas de melhoramento, né, que também atuam no país, mas nós temos então cerca de quase uma centena de variedades que são atualmente recomendadas nas mais variadas regiões. A Ridesa, inclusive, vai lançar 16 novas variedades agora em novembro, né, também fruto de um trabalho mais recente de melhoramento. E dentro desse contexto, a Ridesa ainda ocupa uma posição de destaque com mais de 60% da área cultivada com variedades Ridesa. Professor, e cada região demanda uma variedade específica? Como que funciona a produção dessas plantas melhoradas? Perfeito. Na verdade, os programas, embora sejam regionais, muitas vezes eles acabam identificando clones que são muito produtivos em outras regiões onde eles não haviam sido originalmente identificados, né? Então, as unidades que fazem parte da Ridesa elegem esses clones superiores, que se tornam variedades. Elas também são avaliadas em outras regiões e, na medida que elas forem se adaptando, elas também são cultivadas em outras regiões. Mas, como as regiões são bastante diferentes do ponto de vista climático, de solos e dos próprios traços culturais, há uma certa especificidade, pelo menos para a região centro-sul, para a região nordeste e para a região norte do país. Então, nós temos cultivares que são específicos para cada uma dessas regiões. Durante essas etapas de avaliação desses cultivares, são selecionados cultivares, vamos dizer assim, específicos, né, para cada uma dessas regiões, com maior aptidão de produtividade em cada uma delas. Professor, para a nossa região específica, né, Goiás, Cerrado, quais são as características buscadas na planta? Uma das principais características que nós temos, de fato, são as condições sob cerrado, né? Então, nós temos solos, embora bem drenados, mas tem problemas de fertilidade, que é relativamente baixa. Nós temos uma estação de seca muito pronunciada, nós temos aí cerca de 4 meses no ano, onde a pluviosidade é muito baixa. E, na verdade, as questões de manejo, né? Goiás hoje é uma das regiões que mais utiliza mecanização na cana-de-açúcar, então nós estamos migrando para um sistema de plantio que é muito mais mecanizado. Isso se reflete também numa mudança do padrão de cultivares que são utilizados, né? Ok, o Viver Ciência faz agora mais uma pausa. No próximo bloco você vai conhecer o Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da UFG. Até já! Fichamento é uma estratégia que um pesquisador pode usar para organizar a informação da sua literatura científica. Hoje a literatura científica é muito grande e um pesquisador pode optar por, ao ler um artigo ou ao ler um livro, fazer anotações e fazer comentários e organizar isso na forma de fichas, e logicamente isso hoje pode ser feito de forma digital, usando programas, usando uma série de softwares diferentes que permitam a ele muito rapidamente acessar o conteúdo desses artigos para que ele possa voltar a eles e buscar uma informação que ele considera importante.